de hoje eu quero mostrar para vocês uma técnica muito útil do TypeScript. Desde que eu vi essa técnica em um vídeo, eu comecei a utilizar no meu dia a dia e ficou muito útil para mim. Então, eu acho que pode ser útil também para você em algum projeto que você estiver fazendo. Se você gosta desses conteúdos práticos, não esqueça de deixar seu like aqui no vídeo e também seguir a CodeStart. Mas vamos aqui para a tela do meu computador. Nós temos dois componentes aqui. Um é o componente pai e o outro é o componente filho. Eu quero colocar aqui dentro desse componente alguns tipos, porém os tipos condicionais. Como assim? Aqui dentro desse tipo, eu vou criar aqui o type dele. Então, vou colocar type e vou chamar aqui de props. E aí, eu vou colocar quais são essas propriedades. Então, aqui eu vou colocar o nome. E aí eu vou colocar em português mesmo, porque pode ser que tenha alguém que não entenda inglês, então para abranger todo mundo. Então, esse nome ele vai ser uma string. Eu vou ter uma outra propriedade aqui, que é o gênero. Gênero. Esse gênero, ele pode ser duas opções, ou seja, ele pode ser um homem ou uma mulher. Então, até existe um ditado que a gente não pergunta nem o salário do homem e nem a idade da mulher. Então, a gente vai fazer isso aqui agora. Então, eu vou ter uma outra propriedade aqui, que é o salário. E aí, eu quero que esse salário ele seja somente para o homem. Se o meu gênero for mulher, eu não quero saber o salário, eu quero saber a idade. Então, o salário aqui, ele vai ter essa condicional aqui, que ele pode ou não ter. E aí, aqui a gente vai colocar que é um número. Beleza? E aqui também a gente vai ter outra propriedade que também é opcional, que vai ser a idade, que também é um número, tá? E aí aqui embaixo eu vou colocar o nome e o gênero do props aqui, ou seja, gênero. Pronto, agora tá certo. E aí aqui eu não posso colocar, por exemplo, o salário ou a idade, porque eles são condicionais. Então, quando eu coloco essa interrogação, eu quero dizer que eu posso ter eles ou não. Beleza, isso aqui a maioria de vocês provavelmente já sabe. Então, vamos voltar aqui no nosso child e aí já aponta algum erro. E ele vai falar aqui pra gente que tá faltando o nome e o gênero. Exato, eram as duas coisas que a gente precisava. Então, a gente tem o nome. Vamos colocar aqui, né, a CodeStart. E aí, se a gente sugerir, ele vai sugerir para a gente aqui o gênero também. E aí, no gênero, eu tenho duas opções, homem e mulher. Então, primeiro eu vou colocar homem aqui. E aí, percebam que, mesmo eu colocando só homem, eu tenho o salário, que de fato, quando for homem, eu quero ter o salário, mas eu também tenho aqui a idade. Então, eu não quero colocar aqui, sei lá, 45 anos. Eu não quero colocar a idade de um homem. Um homem eu só queria o salário. E aí, como que eu faço isso usando o TypeScript aqui? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é remover isso daqui. E aí aqui, eu vou colocar um E comercial. E aí eu vou abrir e fechar os parênteses. E aqui dentro desses parênteses que está o segredo. Eu vou colocar aqui as minhas condicionais. Como? Através de chaves. E aí, essa primeira chave vai ser a minha primeira condicional e essa segunda aqui vai ser a minha segunda condicional. Se tiver confuso, calma que agora vai ficar mais claro da gente entender. Primeiramente aqui, eu vou colocar na primeira condicional qual que é o gênero. Então, o gênero aqui, eu vou colocar... Até tinha colocado errado, né? Aqui é masculino, gênero não é gênero homem. Então, agora eu consertei. Quando for masculino, eu quero saber o salário. Então, salário aqui. E aí sim ele passa a ser obrigatório, que vai ser o number. Então, aqui eu já não tenho mais o ponto de interrogação. E aí, nós vamos para a nossa segunda condicional aqui. Então, eu tenho o gênero. E aí, corrigindo, né? Eu tenho o feminino. E tenho a idade que eu preciso saber, que também é um número. Beleza, então agora vamos... Aqui já está herdando certo, né? Eu não vou mexer aqui. Ele aceita o gênero aqui, porque o gênero tem nas duas condições, ou seja, sempre eu vou ter que ter o gênero. Vamos ver isso daqui, por exemplo.
né? O nome aqui, ele continua igual. Se a gente colocar, a gente tem o gênero aqui, tá? Então, eu vou colocar o gênero, por exemplo, feminino agora. Quando eu coloco o gênero feminino, e aí eu peço ele as opções, ele só me dá a idade, ele não me dá agora o salário. Então, se eu trocar aqui, por exemplo, para masculino, agora sim ele me dá o salário. Então, agora sim eu posso colocar o salário. E caso eu coloque, por exemplo, a idade aqui, vamos colocar uma idade de 45, você vai ver que ele vai gerar o erro aqui, né? Ele não é aceitável para esse tipo de gênero, que é o masculino. Então, a gente consegue fazer essa diferenciação, tá? E aí, a gente ainda pode melhorar isso daqui. Como que a gente pode melhorar? Vamos tirar, não vamos nem tirar. Vamos deixar o E aqui. E aí, aqui, fora, a gente vai criar, por exemplo, um tipo que vai chamar masculino props. E aí, ele vai receber esse nosso primeiro carinha aqui. Então, vou dar um Ctrl X e vou colar ele aqui. E depois eu vou fazer a mesma coisa para o feminino. Então, eu vou ter um type aqui, feminino props. E daí, eu também vou pegar isso daqui, Ctrl X, e vou colar aqui, tá? E aí aqui dentro das nossas condições a gente vai colocar o masculino props e vamos colocar o feminino props, tá? E aí aqui, como que a gente pode fazer? A gente só vai tirar essas nossas chaves aqui e vamos colocar props aqui, tá? E aí quando a gente quiser acessar uma propriedade, por exemplo, vou fazer uma condicional aqui, ó. Se props.gênero foi igual a masculino, vou abrir e fechar as chaves aqui, eu vou dar um console.log no props. E aí ele me mostra exatamente o salário, somente o salário. Ou seja, se for masculino, eu só consigo ver aqui, né, o nome ou o salário também. Então, ele já dá essa inteligência aqui para a gente. E aí, isso é bastante útil no meu dia a dia, porque eu estou conseguindo reutilizar código. Então, algo que eu precisaria fazer com vários tipos de props, eu consigo fazer em uma só e fazer uma condicional, porque muitas vezes algumas propriedades elas utilizam as mesmas propriedades, só mudando uma ou outra. E aí, com isso aqui, a gente consegue fazer essa diferenciação e consegue otimizar o nosso código. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa dica. É bastante útil, eu utilizei bastante, estou utilizando bastante. Espero que você também utilize. Valeu, um abraço, fui!